Como é que estamos? Boa tarde, doutora Túlia de Mello. Nos escuta? Escuto, e vocês? Escutamos perfeitamente. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso evento e nos brindar com as palavras de encerramento. Eu desculpe pelo pequeno atraso e vou, sem mais delongas, passar a palavra para a senhora, fique à vontade. Ok? Obrigada, muito obrigada. Então, primeiro, agradeço, estão ouvindo bem, né? Agradeço de coração aí o convite. Eu gostaria muito de contribuir até vocês, mas não é sempre possível a gente ficar viajando o tempo inteiro, né? Então, estou aqui no coração de todos vocês e na telinha. E realmente a UENAST é um encontro assim, que eu tenho muito carinho, já fui algumas vezes a alguns dos UENASTs, conheço o UENAST desde que ele era criancinha, e vejo aí os esforços de todos os organizadores de diversificar e colocar em outras cidades, né, e dessa vez aí na Bahia. Então, é realmente muito bacana fazer parte desse encontro hoje. Bom, quando me pediram para... Me interrompam se precisar, tá? Não fiquem... podem interromper a hora que quiser. Eu preparei uma palestra, que é uma palestra em que eu falo um pouquinho de cada telescópio, que é o que eu chamo de James Webb versus Hubble, e o Hubble versus James Webb, né? E no final a gente mostra algumas das últimas imagens do James Webb. Mas, então, só para aqueles que não me conhecem, o motivo de eu falar tanto disso é porque eu comecei a minha carreira aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando de onde eu moro, em Baltimore. E eu comecei no Instituto do Telescópio Espacial Hubble, onde eu fiz um pós-doc. Né? Eu fiz doutorado na USP e depois eu fiz um pós-doc no Instituto do Hubble. Então, no Instituto do Hubble eu cresci como cientista, digamos assim, e já está há muito tempo, foi em 1997. Então, já tem aí bastante anos, né? Inclusive, ainda moramos em Baltimore, porque a gente acabou ficando aqui com a alma pela cidade também. Mas eu sou professora de astronomia e física na Universidade Católica da América, que é uma PUC, como as PUCs brasileiras, mas essa fica em Washington, e é a única PUC dos Estados Unidos. Então, a PUC ela tem um instituto dentro da NASA que se chama Instituto de Astrofísica e Ciência Computacional, e esse instituto, então, foi o que me recebeu quando eu fui, depois de fazer pós-doc, eu fui para a Suécia. Quando eu voltei da Suécia, eu fui para esse instituto dentro da NASA Goddard Space Flight Center. E aí eu fiquei dentro da NASA 5 anos, em dedicação exclusiva lá, trabalhando principalmente em imagens das profundezas do universo, que eu vou mostrar um pouquinho depois também. E no final eu fui convidada para ser professora da Universidade Católica, né? Então eu gostava muito de contato com os alunos, que eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente tem que passar o conhecimento para frente, é o professor que faz isso também, né? Então eu achei que estava faltando esse lado na minha carreira e eu decidi então virar professora, sou professora até hoje. Eu tenho 2 anos, eu sou vice-reitora da Universidade Católica. A Universidade Católica continua como instituto público da NASA, nós temos por volta de 100 pessoas, inclusive alguns estudantes brasileiros que vêm para cá para fazer o doutorado e a gente arruma para eles fazerem a pesquisa dentro da NASA. Então é assim que funciona, para aqueles que estão aí na audiência curiosos como é que eu vou trabalhar na NASA, é assim, tá? Então, deixa eu compartilhar agora a minha tela, vamos ver se funciona, é sempre a gente testou isso, mas não se sabe, né? E aí eu vou tentar, então, passar direto do Google Drive, onde está a apresentação do PowerPoint. Vamos lá. Compartilhar. E vamos lá. Então, imagino que estejam vendo. Se não tiver, reclamem. E agora no modo apresentação. E aqui eu vejo, na verdade, eu vejo até o auditório onde vocês estão, eu vejo até a minha. Eu estou vendo que vocês estão vendo.
Bom, primeiro aqui é só o comecinho, mostrando para vocês o James Webb versus Hubble, mas eu tenho que só não está em escala isso, então é só um GIF bonitinho que a gente pega na internet. Então vamos começar mostrando Pronto. Eu joguei no pulso, mostrando a Nancy Grace Roman, que foi a primeira mulher a ser chefe de astronomia da NASA. E ela foi mesmo a primeira mulher executiva da NASA, e ela é, inclusive, conhecida como a mãe do Hubble, por isso que ela está aqui nesse slide. Foi ela que propôs o projeto Hubble para o Congresso americano, lembrando que a NASA, a Agência Espacial Americana, ela é uma agência governamental, e todos os fundos e financiamentos da NASA são aprovados pelo Congresso. Então, quando a missão começou foi descontinuada, né, que até 1972, a última vez que nós pousamos na Lua, no Apollo 17, e com isso a NASA precisava de um novo carro-chefe, né, e o carro-chefe, na verdade, foi a combinação ônibus espacial e Hubble. Então, a NASA começou a projetos de lançar satélites, e um desses satélites era o Hubble, que o Hubble é um satélite da Terra, ele orbita a Terra. E ele foi enviado em 1990 pelo ônibus espacial Discovery. E eu vou te mostrar essa foto para a gente ver, gente, como que as coisas mudaram, né? Viva o Photoshop. Aqui essa imagem aí, uma imagem pré-Hubble, que mostra os astronautas e o universo, tá? A gente tem uma foto da galáxia Andrômeda, colocado uma fotinha em cima do Hubble em cima. E eu gosto de mostrar também que aqui nós temos o astronauta Goldrin, depois ele vira um dos diretores da NASA, né? Um dos muito mais tarde, mas ele participou da missão de lançamento do Hubble. E aí o Hubble está aqui dentro da garagem do ônibus espacial, né, onde, lembrando também que o tamanho do Hubble é limitado também pelo tamanho do ônibus espacial. Então, é o que caberia dentro da garagem. Se não coubesse, não seria construído, né? Então, ele foi construído para caber mesmo dentro da garagem, lá, que a gente chama do payload. E aqui ele está sendo lançado pelo ônibus espacial. O ônibus espacial tinha, né, que não tem mais ônibus espacial, né, gente? O ônibus espacial tinha um braço mecânico que tinha sido construído pelo Canadá, pela Agência Espacial Canadense, e então ele pegava de dentro do payload e botava o Hubble no espaço, né, ou os outros satélites que o ônibus espacial lançou durante os seus muitos anos de operação. E aí, lembrando que o Hubble, então, tem uma dimensão de 15 por 5 metros, ele dá muito um ônibus, mais ou menos, ele pesa muito, 12 toneladas, porque um espelho, né, um espelho redondo tem de 2,4 metros de diâmetro, e que ele não fica muito alto, ele fica, na verdade, um pouquinho menos, 600 km de altitude, e ele orbita a Terra a cada 97 minutos. Mas o Hubble, quando foi lançado, ele tinha um problema técnico. Então, foi assim, me lembro muito bem, um dia que meu orientador chegou na sala, eu falei assim, o Hubble está quebrado. Então, que o Hubble, quando foi lançado, ele foi lançado com um espelho fora de foco. Ele tinha uma relação espelho que as bordas não foram bem polidas. Então, o espelho era mais plano do que deveria ser, né? E um espelho com esse astigmatismo é interessante, porque a gente sabe muito sobre óptica, né? Óptica é uma das ciências mais bem estudadas, a gente consegue concentrar os nossos olhos, né? Com as lentes de contato, com os óculos e tudo mais, a gente sabe óptica. Então, com isso, a gente podia consertar o Hubble. Então, a NASA lançou aí uma campanha de projetos que fossem eficientes para consertar o Hubble. Aqui a gente vê uma imagem tirada do Sol, que o grande barato do Hubble é que ele está acima da atmosfera da Terra. De fato, ele está acima da atmosfera da Terra.
ele não sofre a interferência da atmosfera. Então, a imagem é, digamos, mais nítida. E aquilo que a gente chama de SIND, né? Não tem SIND lá fora, fora da atmosfera. Então, nessa imagem aqui, com o Hubble, com o problema técnico, a gente vê que ela não é uma imagem perfeita. Aí, uma missão de reparo, e a senadora Barbara Mikulski, que é conhecida como a madrinha do Hubbleanense, então a mãe, a Barbara como madrinha, ela fez toda uma campanha no Senado para aprovar os fundos de comissão de reparo para o Hubble. E nós somos muito gratos a ela, inclusive hoje em dia os arquivos do Hubble chamam Marcia Mikulski Archives, né? Então é em homenagem à senadora Barbara Mikulski. Ela já está aposentada, ela já é uma senhorinha, ela não mora muito longe daqui de onde a gente mora, muito vazio. Foi graças a ela, então, foi feita a missão de reparo em 1983. Então, por 3 anos, a gente ficou sofrendo lá com as imagens fora de foco, teve muita gente tentando fazer software para consertar a imagem e tudo mais. Mas aí, no final, a Endeavor subiu e instalou o que a gente chama do óculos do Hubble, e uma câmera nova. A gente aproveitou, então, já que vai subir mesmo, vamos trocar a câmera para uma câmera mais moderna, que a outra tinha sido feita no final dos 80, em 4 anos a tecnologia evolui. E também trocamos os painéis solares, isso foi muito bom já ter sido trocado logo, porque o Hubble estava tremendo por causa dos painéis solares, não estavam estáveis, então trocaram os painéis solares. Essa brincadeira custou 674 milhões de dólares. Isso aí são os dólares do ano de 1993, né? Então, se for transformar para hoje, não sei, mas é provavelmente muito mais. Então, na primeira missão, foi colocada essa câmera nova, que a gente chama de Reflector. Hoje em dia, ela é peça de museu, ela está no Museu Etnológico. Quem vier ao Museu de Pascal pode ver a câmera. Ela é 1 bilhão de vezes mais sensível que o olho humano, então ela fez um trabalho incrível de recuperação aí da confiança, né? E foi instalado um jogo de espelhinhos e lentes que consertavam essa aberração do Hubble tinha. E aí, então, aqui a imagem agora com o óculos, que a gente fez o óculos muito queridamente. Então, vocês já conseguem ver que o que era aqui mal dava para ver, dá para ver direitinho as 3 estrelas aqui e o objeto central, que é um objeto estrela, né, um objeto pontual. Bom, as novas imagens, vocês já devem ter visto muito disso, eu já falei bastante sobre isso também, né? No centro da galáxia, com a câmera antiga fora de foco, com a câmera nova no foco. Essa galáxia é M100, então dá para ver agora detalhes nunca vistos antes, né? Realmente nunca tinha sido visto coisas tanto detalhe em outras galáxias como essa imagem. Essa foi uma das primeiras que a Wipro tirou. E aí o famoso Pilar da Criação, de 1995, nós ficamos velhinha, não queria fazer aniversário, gente. Pilares da Criação são nuvens gasosas, né, que vão dar início à formação de estrelas, por isso que chamam Pilares da Criação, também chamado da nebulosa da Águia, né? Eagle Nebula. Bom, essas estrelas aqui não fazem parte da Eagle Nebula, mas as estrelinhas que a gente está falando, que vão nascer, estão nesses picos pequenos que estamos vendo na imagem, né? No final, nós temos aqui, eu vou mostrar, depois eu vou mostrar essa imagem aqui tirada com o James Webb. Já que nós estamos aqui mostrando essa imagem, muita gente não sabe a história disso, eu sou uma grande contadora de casos, se eu contar esse caso. Então, na verdade, a Picture era 4 câmeras, uma câmera aqui, a outra câmera aqui e a outra câmera aqui. E aí são as câmeras CCDs, né? Estudamos juntos aqui, né? E aí uma outra câmera aqui, que é a Planetary Camera, que trataria do planeta. Ela tem maior resolução que as outras, assim, o pixel então é menor da câmera. Né? Mas por que não tem nada aqui? Bom, não tem nada aqui porque a gente não tinha dinheiro para fazer
uma câmera grande aqui. Então, foi feita uma planetary camera menor e ficou aqui sem nada mesmo, porque a gente observou durante muitos anos era desse formato estranho. Então, tinha a ver com a falta de fundo suficiente para fazer uma câmera grande. Hoje em dia, qualquer um tem uma câmera maravilhosa no seu quintal, está no seu celular. Lembrando, então, que o bonito também da astronomia é que a gente ajuda a desenvolver tecnologia, né? E isso é uma das coisas que eu mais gosto também de astronomia. E tem todo o investimento da tecnologia depois que é aproveitado para outras coisas, né? Cada um aí tem um celular funcionando no bolso, deve muito aos astrônomos que investiram na tecnologia mesmo, né? Em fazer uma tecnologia, inovar a tecnologia de câmera digital. Bom, e aí teve mais muitas outras missões de reparo, não tão drástica quanto a primeira missão, que foi realmente uma missão para meu Jesus, naquela época, vamos assim, desesperados, os astrônomos estavam virando piadinha, então tinha mesmo que consertar o problema. Aí foi em 93, depois voltamos em 97, em 99, em 2002, em 2009, teve momentos que foi crítica a volta, principalmente a missão 3A, que o Hubble ele funciona com giroscópios, ele tem um jogo de giroscópios, na verdade são 6, mas ele nunca opera com 6 ao mesmo tempo, que apontam o Hubble para determinado lugar. Né? Mas, hoje em dia, já com 2 giroscópios, a gente já está funcionando e temos previsões de funcionar só com 1. Mas antigamente a gente era muito conservador nisso e sempre tinha que ter pelo menos 3 ou 4 giroscópios. Então, quando começou esse problema dos giroscópios quebrarem, foi-se rapidamente lá tentar trocar os giroscópios para não perder o controle do Hubble. Né? Então, a 3A foi uma missão mesmo para salvar o Hubble. E também aproveita e se troca alguns instrumentos. Né? Mas não estava tudo pronto, então foi meio corrida aí essa missão. Só 2 anos depois da missão 2. Né? E aí depois demora bastante, até 2009, a missão 4. E a gente nunca mais voltou ao Hubble desde a missão 4, essa aqui é a missão 4. Então, de 1999 até 2009, nós temos aí um monte de história para contar e um monte de imagens novas e descobertas novas, né? A astronomia começa, então, a ir muito mais além do que tínhamos planejado originalmente. Né? O Hubble nos surpreende, ele continua surpreendendo até hoje, que ele ainda está funcionando, apesar de já estar bem velhinho. Mas aqui eu escolhi só algumas imagens para mostrar para vocês assim, uma variedade, né, de imagens que o Hubble tirou e que continua tirando e nos surpreender. Aqui é uma imagem de um aglomerado globular muito bonito, dá para ver estrelas individuais no aglomerado globular. Ali a gente tem 2 galáxias em colisão, que a gente vê detalhes das causas das colisões galácticas. A gente tem uma bonita imagem da nebulosa do Caranguejo, dentro dessa nebulosa tem um pulsar, né? E a gente consegue ver também a química dessa nebulosa, que é impressionante também. E ali mais uma imagem de um aglomerado, a gente vê também as estrelas individuais e uma população de estrelas bem diversa, né? Bom, e aí eu trouxe para vocês também uma imagem da Meghan McArdle, que é a última pessoa a colocar no Hubble. Isso aí está até uma briguinha entre ela e o John Gustave. E ele fala que foi ele o último, e ela fala que foi ela. E ela operava o braço canadense, e então foi ela que pegou o Hubble, botou o Hubble no espaço novamente, né? Mas foi o John Gustave que fechou a porta lá do Hubble. Ele era um astronauta que estava lá fora. Mas no Twitter, na época, eles estavam falando quem foi o primeiro, quem foi o último, quem foi o último. Bom, a Meghan, ela é engenheira espacial, ela tem doutorado em oceanografia, e ela é uma astronauta celebrada, ela é uma das astronautas do Hubble. Aqui está o John Rumsfeld, por isso que ele fala que ele
foi o último, mas aí ela fala, mas aí eu trouxe você para dentro e peguei o robô que eu botei lá fora. Então, aqui está o robô sendo, é a última imagem do robô vista pelos astronautas, né? A gente nunca mais voltou e provavelmente nunca mais voltará. Né? E a gente vê de fundo a Terra. Dá para notar que o Hubble não está muito alto, né? Porque a gente vê detalhes no solo terrestre da Lua. E eu gosto dessa imagem também porque mostra que a camada atmosférica, esse azulzinho, né? Que a nossa camada atmosférica a gente vê muito fininha. A gente pensa que é um negócio enorme, né? Mas em termos de espessura, não sei dizer exatamente em quilômetros, que eu não me recordo, mas ela é muito frágil também, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa atmosfera. Bom, e aí eu escolhi top 3 as imagens que eu acho assim, que a gente podia falar um pouquinho delas para mostrar a importância do Hubble. Então, as pessoas se surpreendem com a minha escolha, mas vamos lá. Bom, a primeira linha em cima à esquerda, essa daqui é um proclídeo. É uma estrela que ainda não se formou, essa nebulosa de Orion. Pela primeira vez, o Hubble foi capaz de ver um cocumzinho, eu não sei falar isso em inglês, não, mas é um óvulo, né, que vai dar depois vai dar vida a um planeta. Olha só. Então, isso aí vai ser uma estrela, vai ter um disco ao redor e planetas ao redor dessa estrela. Então, isso aí, com a Terra e os planetas, uma vez estiveram dentro de um óvulo desses, com o Sol também se formando. Então, isso aqui é muito interessante. Uma fase muito interessante antes da estrela nascer. Bom, aqui já é a morte. Então, eu escolhi, antes da vida estelar, eu escolhi a morte também, que são galerias lindíssimas de nebulosas planetárias que mostram as estrelas como o Sol, que espelham nas suas camadas exteriores e deixam lá no meio interestelar toda essa sopa química que foi feita dentro das estrelas, que depois vão formar outras estrelas, planetas e até mesmo a vida, no nosso caso. E aqui ao lado eu coloco uma imagem do campo profundo do Hubble, mas já uma imagem tirada em 2009, que é uma imagem bem mais recente, e com todas as cores que o Hubble tinha. Então, a gente é conhecida como a imagem mais colorida do campo profundo. E a gente vê, então, cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Os mais vermelhinhos são as galáxias mais distantes. Então, o Hubble consegue ver galáxias muito, muito distantes. A gente vai falar mais disso em breve. Mas essa imagem foi tirada pela equipe que eu pertenço, que a gente tirou, então, a minha aluna de doutorado foi doutorado usando essa imagem. É considerada, então, é o campo profundo do sul, é o campo profundo azul, é o campo profundo do norte, não é o campo profundo do sul. E é extremamente bonito. Quando a gente fala isso aqui são estrelas da nossa galáxia, parece que tem 6 estrelas aqui. Então, aqui tem uma estrela, aqui tem outra estrela. São estrelas da nossa galáxia e todo o resto são galáxias de fundo. 15 cores para os astrônomos amadores que gostam dos filtros e tudo mais. Depois dá uma olhadinha mais nessa imagem. São 15 filtros que foram feitos para compor essa imagem. O azul, aqui pela primeira vez a gente usou um filtro quase no ultravioleta, que o Hubble tem uns filtros bem azuis. Por isso que a gente consegue o tom azulado também. Porque o Ultra Deep Field, o campo ultra profundo, ele é meio avermelhado, porque ele não tem nenhum filtro azulado. Porque a intenção do campo ultra profundo era mesmo ver as galáxias mais distantes. Né? Não precisa do filtro azul, você quer uma coisa muito distante por causa do efeito Doppler, né? As coisas são deslocadas para o vermelho, quanto mais distante, mais vermelho. Bom, e agora vamos começar a falar de James Webb, né? Porque se deixar eu falo de Hubble o tempo inteiro.
Mas o James Webb, aquele era uma maquete ainda. Essa imagem, essa foto é muito antiga, de 2005. E essa maquete, ela andou viajando pelos Estados Unidos, ela passou lá na NASA Global e a gente foi tirar foto perto dele. Então, é uma foto muito antiga, nessa época eu trabalhava na NASA full time. E aqui é um dos edifícios da NASA. Então, mostra que como é diferente, né, o Hubble do James Webb. E aqui a gente está fazendo uma comparação, mostrando que eles não são diferentes só no formato, né, como eles... Na verdade, o formato tem a ver com o fato de que eles são diferentes em termos de detetores, né? O Hubble, ele foi feito para ver a luz visível do espectro. Então, ele não foi feito para ver infravermelho ou ultravioleta. Ele é um pouquinho do ultravioleta e um pouquinho do vermelho. Mas não realmente o FAR, né, o ultravioleta distante e o infravermelho distante. O Hubble não vê, não tem esses detetores. E para você ter esses detetores, necessita toda uma nova tecnologia. Por exemplo, no infravermelho precisa ficar tudo muito frio, né? Então o Hubble está aqui pertinho da Terra, ele fica orbitando a Terra, nem é um ambiente bom para um telescópio infravermelho. O telescópio infravermelho tem que ficar bem frio. Então, por isso, o James Webb foi desenhado para ter esse formato. E ficar onde ele está, que é bem mais longe daqui. Né? Então, vamos falar, então, por que foi escolhido um telescópio infravermelho? Poderia, por exemplo, ter sido um telescópio ultravioleta, nós poderíamos ter feito um outro telescópio em raio-x, como existe. Lembrando que o raio-x aqui, por exemplo, ele ainda é com a frequência menor e a esquerda do ultravioleta, estão vendo aqui, né, mais energético, são os raios gamas. E aqui vai ficando mais frio, digamos assim, menos energético. E por que, então? Por que não infravermelho? Bom, quando a gente olha imagens importantes que o Hubble tirou, né? Por exemplo, isso aqui é uma partezinha do campo ultraprofundo. Eu falei para vocês que o campo ultraprofundo é avermelhado, né? Quando os objetos avermelhados, isso quer dizer que eles são objetos muito distantes? Às vezes não é isso, né? Às vezes é avermelhado porque é uma propriedade intrínseca do objeto, de ter mais poeira, alguma coisa assim. No caso aqui, essa cor vermelha é porque eles são mais distantes. E, às vezes, certos objetos também são muito empoeirados. Então, eu mostrei aquele óbviozinho lá, o Proclídeo, né, que vai formar uma estrela e os planetas vão redor. Quando aquele Proclídeo colapsa e forma uma estrela, ele fica dessa forma aqui. Isso aqui é como se fosse um pneu visto de lado, então um toroide, né, visto de lado. E o preto, assim, é porque tem muita poeira. E condições importantes para nascer estrela é muito gás e muita poeira. E nesse objeto aqui em particular, que foi o Hubble que observou, a gente já começa a ver que o nascimento da estrela, esse vermelhinho aqui, é a energia que começa a ser produzida pela estrela que está ali no meio desse disco. Então, poeira a gente consegue ver melhor no infravermelho, porque o que acontece é que a poeira ela é aquecida pelo objeto central e emite no infravermelho. Então, um detetor infravermelho consegue ver bem objetos empoeirados. E é novamente aqui uma área de uma galáxia em que a gente vê muita poeira, e aí o James Webb poderia, e vocês daqui a pouco vão mostrar exemplos, ver detalhes nunca vistos antes, porque a gente consegue ver por dentro da poeira. E aqui, novamente, mostra um pedacinho lá dos pilares da criação, que também tudo empoeirado, tudo ser escuro assim, e as estrelas estão atrás, as estrelas novas, inclusive, que começam a nascer. E vocês também já vão ver. Então, o infravermelho é uma tecnologia nova, que teve que ser inventada por James Webb. Claro que a gente já teve outros telescópios infravermelho, existem, o Spitzer, que é um excelente telescópio infravermelho,
mas não com essas especificações que o James Webb tem, que é para observar objetos distantes. E o James Webb tem também essa camada aqui, né, de proteção, essa camada assim que do tamanho de uma quadra de tênis. Isso aí é para proteger ele do sol e dos micrometeoritos. E ele vai lá para o ponto Lagrangiano, ele foi lá para o ponto Lagrangiano 2, que é muito mais distante do que o Hubble. Ele fica lá também, ele orbita ao redor do Sol, mas está muito longe do Sol também. Então, os instrumentos infravermelhos são garantidos de ficarem frios lá. Então, aqui você está comparando os tamanhos. Realmente, em astronomia, o tamanho é documento, né? Quando a gente usa, quanto maior o espelho, né, mais luz coleta do espelho, então melhor. Se for um objeto muito distante, melhor ainda, né? Porque a gente consegue uma coleção maior de fótons. E a gente faz as coisas mais rapidamente também, quando tem os tempos de integração são mais curtos, dependendo do tamanho do espelho. Né? Então, aqui mostra o James Webb, uma comparação com uma quadra de tênis, para verem que realmente a tecnologia que foi inventada por James Webb foi um negócio assim, incrível. Né? Fico até hoje me perguntando como é que tudo isso deu certo. E não sei se vocês se lembram, mas faz pouco tempo, em 2021, né, vai fazer agora 3 anos. É incrível, né, gente? 22, 23, 24, e a gente já está falando de James Webb como se fosse ontem, né? Então, ele foi lançado com o Ariane 5, bem no dia de Natal, foi um presentão aí para todo mundo, foi tudo absolutamente certo no lançamento. E aí a gente começou a ver imagens nunca vistas antes. Essa daí, eu amo essa imagem aí é uma imagem de um aglomerado que foi escolhido pela diretora GNBB, já mostro uma fotinha dela também. E ela escolhe esse aglomerado em particular, que é a área de trabalho dela, ela puxou a sardinha do trabalho dela, fez muito bem, que é um dia absolutamente incrível. É o SMACS 0723, ele está há 4,6 bilhões de anos. O tempo de exposição dessa imagem é 12 horas e meia, não é muito, tá? Isso é pouco para imagens profundas. E em 12 horas e meia ele alcança a profundidade do campo profundo, que foram muitos dias. Então é realmente impressionante, né? E aqui está a Jane, e essa aí vira a foto da Time Magazine, que realmente vale tudo, né? A imagem. Né? E a Jane, que é a diretora de operações do James Webb, é especialista em aglomerados, principalmente aqueles com lente gravitacional. Então, eu vou voltar aqui. Esse aqui, eu sempre falo que eu acho injusto quando mostram aquela imagem bonita e falam, e olha do Hubble. Aí não pode comparar, assim, né? Essa é uma imagem do Hubble, que é um snapshot só de 1 hora de exposição do Hubble. Então, a outra tem 12 horas, um telescópio muito maior, né? Então, não deveria ser comparado um com o outro, né? Ele foi utilizado como uma galeria de imagens, né? Vamos ver se a gente tem poucas horas com o Hubble, pouco segundo, então, muitas horas com o James Webb. E aí é aquela imagem linda, eu não consigo voltar aqui, estranho. Aqui, então, está aquela lá que eu mostrei, né? Que eu acho que não pode comparar com o Hubble. Feinha, mas não é tão feinha assim, se lembrar que é só 1 hora de Hubble, são 12 horas com o grandão, né? Foi aí, tá. Incrível, né? Quem não viu isso, não ficou assim, impressionada, realmente. Eu sou muito impressionada com essa imagem dos pilares, né, da criação.
É até meio macabro, né, o negócio. Mas lembra que a gente falava que a gente ia viver por dentro da poeira? E está vendo, a gente está vendo as nuvens por dentro da poeira. É isso que tinha ali dentro, é isso que tem ali dentro. Né? Incrível, incrível, incrível. Mas cadê as bebezinhas, as estrelinhas? Tem mesmo aquele negócio que a estrela vai se formar, mas está por dentro, está por detrás da nuvem, né? Aqui tem um caso, olha, não sei se vocês veem o meu mouse, espero que estejam vendo. E aqui agora eu vou mostrar aqui uma estrelinha nascendo ali, que não dá para ver a do Hubble, porque não está com poeira na frente. Aqui tem mais casos dessas estrelas que a gente consegue ver com o James Webb, mas que não via com o Hubble. Então é muito, muito incrível a observação. E essa daí foi a única que eu chorei, sinceramente. É uma imagem incrível da nebulosa aqui, a nebulosa com o Hubble, essa do meio. E quando a gente tira uma imagem com o James Webb, a gente vê detalhes que a gente nunca teria sonhado antes. E a gente vê detalhes incríveis, principalmente a gente vê a estrelinha companheira ali, que com o Hubble praticamente não via. Então, realmente impressionante. Quando a gente bota um detetor de infravermelho, a gente vê muito mais. A história é muito mais interessante. E essa daqui também, essa não chega a chorar, mas eu tenho essa da minha área de trabalho, né, que são galáxias em colisão. É o quinteto de Stephan, que na verdade é um quarteto, que tem uma galáxia inclusa aí que não faz parte do assunto. E também faz o dia que são aventuras. Desculpa. E aqui tem aqui, eu coloquei assim para ficar mais bonito, né? À esquerda tem o Hubble e aqui tem a imagem tirada com o James Webb. Parecem até que são outras galáxias, né? Quem diria que uma galáxia assim se parece com isso, né? Então, no infravermelho a gente vê detalhes que não se vê com o Hubble, né? Aqui a gente vê matéria passando por uma galáxia. É incrível, incrível, incrível. E essa parte aqui também, aqui, incrível, incrível. Acho assim, absolutamente maravilhoso isso. E ali, novamente, agora, isso aqui é impressionantíssimo, né? E a gente consegue ver um buraco negro que fica aqui dentro dessa galáxia, que a gente nunca tinha prestado muita atenção. Sabia que tinha ali, mas agora, com o James Webb, a gente consegue ver com detalhes que um objeto pontual, brilhante, como James Webb, ele tem esse formato aí de 6 pontos, que é como se fosse uma estrela. E dá para ver direitinho ali o buraco negro, dá para ver as regiões de formação estelar. A gente perde até o fôlego. Olha, essa aqui também é muito interessante. Essa daqui, eu não imaginaria que seria assim. Eu tinha um pouquinho de... Eu trabalhei bastante com isso quando eu fiz parte de um projeto chamado LUMS. E a gente trabalhava em detalhe com as espirais, as galáxias espirais. E eu sabia dessas cavidades, né, que existem essas cavidades. E, gente, isso aqui é impressionante demais, né? Então, as cavidades que existem devido à formação estelar nos braços espirais é algo assim de ficar impressionado mesmo. E aqui tem a galeria dessas cavidades, dá para ver os braços espirais, como que é diferente em cada uma também, dependendo da morfologia da galáxia, né? Muito, muito bonito. E essas cavidades acontecem porque quando ocorre a formação estelar, logo, várias estrelas se formam ao mesmo tempo, né? As estrelas nunca nascem sozinhas. Então, pode nascer 1 milhão de estrelas juntos, então nasceu lá um monte de estrelas, centenas, dezenas, milhares de estrelas. E aí as maiores, elas começam a morrer como supernova, né? E as
as grandes também, elas possuem esses eventos estelares, começam a abrir esses buracos. Então, se faz caderno, né? Isso aí é por causa de supernova e de evento estelar. Impressionante. Bom, aí eu comecei a ver os highlights aí do James Webb, que eu fiz um pouquinho do Hubble, né? Esse aí, para mim, é impressionante demais. Então, lembrando que eu falei que a Jane Whitman, ela puxou a sardinha para a ciência dela, que é a ciência das lentes gravitacionais. Quando a gente observa os aglomerados de galáxias, muitas vezes a gente vê esses arcos distorcidos. Esses arcos são galáxias bem distantes, que a luz que está passando e entra na região do aglomerado massivo, e elas são distorcidas. Então, essa luz vira um arco de luz, em vez de ser uma galáxia, é um arco de luz. Então, esses arcos são galáxias muito distantes, que passaram pelo aglomerado massivo. Não precisa ser um aglomerado, pode ser também uma galáxia massiva, também causa essas lentes gravitacionais. Isso aí a gente tinha feito a previsão disso no Einstein, foi o Hubble, o primeiro a ver essas lentes gravitacionais. A gente sabia que tinha sido previsto, mas o Hubble comprovou, né? Precisa de alta resolução e imagens profundas para ver essas lentes gravitacionais. Bom, aqui, novamente, é uma estrela da nossa galáxia que não está sendo... inclusive, está vendo que não são mais spikes aqui do James Webb, né? Que a gente acha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que no futuro as crianças vão desenhar estrelas com 6 pontas. Porque o James Webb, por causa do espelho dele, ele produz imagens com 6 pontas, né? Então, ali é uma estrela e o resto galáxias, e aí tem as lentes gravitacionais, que são esses arcos. Bom, então, a gente olhando detalhadamente esse arco gravitacional aqui, isso aqui é uma estrela individual que está naquela galáxia muito distante, que é a 12,9 bilhões de anos. E essa estrela, então, é a estrela mais distante já observada. Então, ela está a 12,9 bilhões de anos e ela tem 1 milhão de vezes o brilho do Sol. Então, a gente usa o aglomerado como uma lente que magnifica a luz. Aí mais um absurdo de James Webb, né, que ele consegue ver esses discos ao redor de estrelas com os exoplanetas. Aí eu gosto muito dessa aqui, Anéis de Netuno. Tinha 33 anos que a gente não via o anel de Netuno. A Voyager 2 tinha passado lá, tirado uma imagem, e a gente nunca mais tinha visto. E agora a gente vê Netuno com o James Webb, e dá para ver direitinho os anéis, muito lindo, né? Das luzinhas também. Eu achei essa imagem fantástica. E a galáxia mais distante conhecida é essa daqui, que é um universo que tinha apenas 300 milhões de anos. Esse é o carro-chefe do James Webb. O James Webb é construído para isso, para ver essas galáxias pequenininhas lá no início do universo. Porque a gente precisa ter um monte dessas galáxias para a gente poder fazer as contas e ver se realmente a cosmologia que a gente tem, o modelo cosmológico que a gente tem para o universo está certo. Então, a gente precisa entender as galáxias distantes. E aqui tem uma galáxia que a gente fala Redshift 14, que diz que o universo tinha só 300 milhões de anos. E é um espectro, né? Então, isso aí está confirmado espectroscopicamente. Então, é realmente muito, muito impressionante. Essa daqui, que eu nem tinha visto na hora que eu fui preparar isso aqui, começamos a procurar nas imagens. E essa daqui realmente é impressionante. A Estrela Vega, que é uma estrela que não conhece, que quando a gente olha com o Hubble esquerdo e com o James Webb, a gente vê um material ao redor dessa estrela. Né? Isso aí é matéria que forma o planeta, gente. Isso aí é muito bacana.
Bom, e tem coisas no nosso sistema solar muito interessantes também. Esse é um objeto transneptuniano, centralmente na UP, que fica lá nos confundões do Judas, do sistema solar. Fica nas temperaturas mais frias do sistema solar. E é isso aí, então, que está preservando as primeiras fases do sistema solar. São objetos muito, muito antigos, né? Objetos que carregam com ele a história do sistema solar. Todos têm a mesma idade, né? A idade da Terra, a idade do Sol, mas por causa das baixas temperaturas onde eles estão, a gente consegue entender melhor a química do universo, do sistema solar mundial. E aqui também tem uma galáxia pouco comum que foi encontrada, que é onde também tem estrelas. Esse também é incrível, a detecção de fusão de buraco negro. É a mais distante já vista, fusão de buraco negro, 740 milhões de anos. Também impressionante. Bom, e para terminar, eu vou deixar para vocês me fazerem perguntas, mas eu vou parar de compartilhar a tela. E eu queria apenas completar aqui, falando que quando a gente faz uma comparação, né, de Hubble com o James Webb, não é nenhuma comparação justa, eu acho, porque eles têm diferentes propósitos, né, e o James Webb não seria o que é hoje se o Hubble. O Hubble veio trazer aí uma galeria de conhecimento, não só de imagem, mas de conhecimento, para depois tomarmos decisão no próximo trecho. Eu não falei de toda a problemática do James Webb, que demora tantos anos para fazer, todos os instrumentos que existem, eu acho que não é o caso, muitos de vocês já sabem isso, porque são astronomadores que acompanham a evolução aí da astronomia. Mas a mensagem que eu queria deixar é que o James Webb ele está por descobrir mais, e a gente sempre, quando a gente tem missões assim que estão na fronteira do conhecimento, a gente acaba nem sabendo que ainda está por vir, né? Então a gente ainda tem aí muita coisa para descobrir com ele. E eu estou aberta para perguntas. Eu queria deixar uma mensagem também de ânimo, de esperança para todos, também de realidade também, né? A gente não tem um grande projeto como o James Webb, que vai substituir o James Webb. Temos um outro projeto, que é o projeto Nancy Grace Roman, o Open Telescope, né? Mas ele tem um propósito bem pequeno, digamos assim, do que o James Webb e o Hubble tiveram. Então, ele vai estudar principalmente energia escura e matéria escura, mas e depois, né? Então, a gente está numa fase de tentar ver o que será, para onde iremos em termos de exploração espacial, em termos de transporte espacial. Então, é isso. Obrigada.